futuros e futuras canadenses, hoje eu trouxe aqui a Mari, a Marise e a Vanessa. Não é difícil esse negócio, 2 Mari, 3 Mari, não sei quantas Mari, todo mundo com M, meu Deus do céu. Pra falar sobre os melhores lugares pra se viver em Calgary, né? Então a gente vai falar sobre custo de aluguel, sobre localizações, sobre o que mais que a gente vai falar? Nem sei mais. Custo de vida, isso aí. Vai falar sobre um monte de coisa. Eu vou deixar então elas se apresentarem, falarem um pouco das mídias sociais delas para que vocês possam segui-las, caso vocês tenham interesse em vir aqui pra Calgary e ter mais informações sobre a cidade. E a gente vai começar logo em seguida. Manda lá. Eu começo? Eu sou a Partiu Canadá no YouTube e meu Instagram é Vancon. Esse é Van_KOHN. No YouTube eu sou a Marise Fonte e no Instagram Marise_Fonte. E eu só tenho Instagram, é Canadá by Mari, é BY e Mari com Y também. Tá tudo aqui na descrição, gente, vocês não podem perder. Então vamos lá. Me diz uma coisa, gente, como é que é essa diferença entre morar mais próximo de downtown ou morar no subúrbio? Porque a gente sabe que aqui tem um downtown pequenininho e um subúrbio gigantesco, né? Então, como é que é mais ou menos essa questão? Eu já morei mais próximo de downtown e hoje eu moro bem no subúrbio, né? Eu acho que a principal diferença é do estilo de vida que você está procurando, em primeiro lugar, né? E aqui eu não vejo muito um lugar ruim. Você possa dizer, é ruim morar. Vai depender do estilo de vida que você busca. Já vi pessoas solteiras morando em downtown, pessoas com filho morando em downtown e já vi solteiros e com filhos morando no subúrbio. Hoje em dia, pro meu estilo de vida, os subúrbios fazem mais sentido. A principal diferença que eu vejo é se você for morar mais próximo de downtown e você trabalha em downtown, se você não tem carro, por exemplo, eu acho que é mais conveniente morar em downtown. Até porque em downtown você tem uma área que você anda de metrô gratuitamente, dentro de algumas estações, né? Então é super bacana isso. Agora, se você quer uma vida mais interiorana, com mais atividades para criança, se você quer um tipo de vizinhança mais específico, que é mais com criança também, esse jeito mais família e tal, você vai encontrar isso no subúrbio. E aí também vem a diferença de preço de aluguel entre um lugar e outro, que a gente também deve falar em algum momento sobre preço de aluguel. Mas é basicamente isso, vai depender muito do estilo de vida que a pessoa tá buscando. Não é que downtown tem de tudo e fora de downtown não tem nada. Isso é muito importante. Calgary é uma cidade bem espalhada, né? Bem espalhada, Aqui a gente pode ver, nossa, tudo é muito longe. Mas qualquer bairro que você mora tem alguma região estruturado. Ali, estruturado. Você não, a gente aqui do sul, a gente não precisa ir pra downtown pra Exatamente. nada. A gente tem tudo aqui no sul. É muito importante isso. Você vai ter hospital, você vai ter mercado e cafés e etc. Aqueles community center também é muito bacana, que é onde a gente, mamães, assim, leva a criançada, porque no inverno não tem nada pra fazer, então tem esquiar, tem a biblioteca. Eles inventam alguma atividade indoors, né, pra criançada. Então todos, um certo aglomerado de bairros, né, a gente não sabe o quanto, mas a gente tem o seu community center, que geralmente são atividades que são baratas também, então isso é bem bacana. Tem muita atividade pra criança. Já que a gente tá falando então de crianças, gostaria que vocês falassem um pouco dessa questão das escolas, né? Porque aqui tem essa questão de ranking de escola também, lá em Vancouver tem. Tem, aqui é o Calgary Board of Education, então essa é a parte das escolas que não são católicas, e também tem o ranking das escolas católicas também, que estão aí que também abrange esse Calgary Board of Education, que são as duas. Mas as católicas são pagas? As católicas, algumas são pagas, algumas não, mas você tem a opção de ter, vamos supor, no bairro que eu moro, eu tenho a opção de colocar minha filha numa escola católica ou numa escola pública, né? E a escola católica, pelo que eu sei, né, eu não sei muita coisa, mas eu acho que tem uma matéria que é sobre religião, isso, entendeu? Então eles, assim, nos eventos, vamos supor, eu tive o final lá, né, como é que fala, a apresentação de inverno da minha filha. Se eu tivesse numa católica, uma mãe lá falou que eles rezam, entendeu? Antes ou depois, então assim, tem um outro foco, né? E no caso, na escola da minha filha, não teria nenhuma dessas partes. Então assim, você sempre tem num raio ali, eu acredito que de 2,5 km a 5 km, geralmente tem uma escola perto, entendeu? Ou uma católica, ou uma escola pública. E também você tem as escolas que têm imersão francesa e imersão em espanhol, alguma outra língua, que na verdade elas não são muitas,
Mas aí uma escola cobre um raio muito grande, entendeu? Porque na verdade, se eu moro num bairro, eu não posso, mesmo que eu goste de uma escola do bairro da minha amiga, eu não posso colocar minha filha no bairro da minha amiga. Só se ela, né, você tem que ter o endereço certinho. Agora, essas escolas de imersão, como elas são poucas, entendeu? Aí você realmente elas cobrem um raio bem grandão, uma né? área maior. É bem bacana. E aí, por exemplo, eu moro a 2,5 km da escola da minha filha. E aí eu não posso colocar no ônibus, porque só pode colocar no ônibus quando é num raio maior que de 2,5 km. Se você for pensar andar 2,5 km no menos 20, dureza, né? mas mesmo assim eu não posso. Aí eu entro tipo numa lista de espera que nunca chega, entendeu? Então, ou seja, não tem como. Realmente eu moro perto da escola, né? E outra coisa interessante que eu acho legal que não tem no Brasil, quando a minha filha falta, eu tenho que avisar que ela falta. 8h30, ela entra 8h30. 8h35 toca meu telefone quando eu esqueço de ligar. Por quê, né? Por que tão cedo? Porque muita criança vai sozinha, né? Então o único jeito de avisar mesmo, né? Realmente, então, eles querem ser rápido nisso. Então às vezes eu ligo 8h28, meu Deus, esqueci. Aí tem uma linha que você deixa, ó, o nome dela é tal, ela tá da professora tal e faltou por tal motivo. Mas elas ligam muito bravas, os secretários, assim, aquilo que faltou, não sei o quê. Porque realmente eu acho isso muito bacana. Então acho que isso é uma coisa diferente da escola. Eles avisam no dia, 5 minutos depois que bateu, entendeu? Porque, imagina, Deus me livre e guarde, né? Se acontecer alguma coisa no caminho, se caiu... E as crianças realmente andam até a escola. E anda, verdade. Sozinhas. É meio chocante. Assim, pequenininhas, assim, kindergarten... Eu vejo muito no meu quintal. Muito. Todos os dias, no mesmo horário, as criancinhas às vezes no verão, né? De bicicletinha. Minha irmã mais velha com o irmão mais nova. É tão bonitinho. Na neve. É assustador, com as botinhas de neve. Às vezes eu falo, gente, cadê a mãe dessa criança? Menos 20 andando lá, pequenininha, com aquela mochila daquele tamanho. Morro de dó. E tem alguma região que vocês consideram que tem escolas melhores? Não sei se é por região, mas eu acredito que tem as escolas que são melhores, mas eu não creio que seja por região, mas cada região vai ter a sua escola lá que se destaca. Mas tem muita gente que mora no bairro por causa da escola, mas eu acho que isso é relativo. Tem uma amiga minha que queria fazer isso, mas eu falei, olha, a sua escola é boa até a grade 4, porque aqui geralmente não tem escola que é do kindergarten a grade 9. Elas são quebradas no meio. Então mesmo que você mude por causa da escola, você tá na melhor escola até a grade 4, porque a hora que for pra grade 5, não quer dizer que a próxima escola que você vai estudar vai ser melhor também. Sim. Então eu acho que isso é muito relativo, mas eu acho que no geral, se você mora num bairro considerado bom, que eu acredito que em Calgary aqui seja, mas Southwest, Northwest, as escolas em geral são boas. Tem umas que realmente se destacam como excelentes, mas eu acho que a média, assim, geralmente é muito boa, né? Eu vejo que as que tem as comunidades mais pobres, realmente as escolas, você vê que elas estão meio no bottom, né? No fim da lista. E isso aí mesmo. não faz parte de Southwest nem Northwest? Eu lembro que quando eu pesquisei sobre Calgary, e hoje eu vejo um pouco aqui, eu acho que a única que é mais ou menos é Northeast. Northeast, eu acho que é a única que é mais me perguntam muito qual é o lugar melhor pra morar. Eu acho que eu tenho um lugar só tem que eu um que não recomendo Isso, morar. É no Northeast. Mas quando eu vim pra Porque é cá perto sempre do foi aeroporto. isso. Mas por quê? Porque lá se concentra muito algumas determinadas etnias. Eles acabaram meio que dominando aquela área. Então não é que é ruim, mas por algum motivo juntou mais pessoas de determinadas etnias ali. Que causa um pouco de problema, assim. Eu vejo que ali é uma área problemática, se você for ver índice de criminalidade. Isso, tem os bairros, se concentra muito ali. Forest Lawn, eu sei que é um que é bem problemático. Tem uns assim, tem uns os aluguéis assim, são mais baixos lá. E ali realmente eu vejo assim, o Tim Hortons tem um camping que é para crianças carentes, eles vão exatamente lá buscar essas crianças, porque realmente lá as pessoas vivem abaixo da linha de poverty, né? Então é bem naquele centrinho ali. Então ali realmente você respondeu de uma maneira correta. Eu sei aonde eu não recomendaria. E não é todo o Northeast, porque existe esse NE que a gente chama, existe uma parte desse NE que é bem próxima de downtown, se eu não me engano, né, Mari? Eu não sei se eu tô falando alguma coisa errada. Essa parte é boa, é mais quando vai indo mais pra cima. Mais pra cima do aeroporto. Mais ali, distante, né? Entendi. E quando você vai pra lá, você sente que você tá num lugar um pouquinho diferente mesmo. O lugar é diferente. É diferente. E também tem muitas fábricas pro lado de lá, né? Tem. Entre Southeast e o Northeast, né? Assim, indo mais lá pra cima.
E vocês sabem me dizer mais ou menos o custo de vida em cada uma dessas regiões, assim, que vocês estão... Pelo menos assim, as regiões nas quais vocês moram, né? Eu sei que ela mora no sul, por exemplo, a outra Mari mora em downtown, você também mora em downtown? Não, eu também moro aqui no sul. Também mora Nós no três sul? moramos no sul. Todo mundo mora no sul. A gente mora no mesmo bairro. A gente mora no mesmo bairro, Conversando, né, com outras pessoas, a gente viu que dá para alugar aqui até, se for para uma pessoa, para dividir quarto, de 450 a 550 para uma pessoa dividindo. E aí, se você vai já para apartamento um pouco maior, townhouse e casa, né, o single home, você vai pagar aí uma média de 1.400 a uns 2.200. Tá claro que vai para mais, né? Aqui se no você... sul. Isso, Isso Entre o sul e o norte-oeste. E o norte-oeste. O norte-oeste é bem parecido aqui. é bem parecido. Então se a gente tá falando, né, dessa comunidade brasileira que chega, mais ou menos é o que eles procuram. Porque eu vi que é mais ou menos o que eu paguei, o que a Vanessa pagou, né? O que a Vanessa pagou, então é mais ou menos isso. E assim, em relação ao custo de vida, a gente pensou em falar sobre o custo de vida de uma forma assim, como se você fosse alugar sua casa. Não, né, se você chegasse, por exemplo, alugar só um quarto de 450, que geralmente esse quarto já tá com a internet inclusa, já tá com as utilidades inclusas. Mas se você falar assim, eu vou alugar uma casa, né, quanto que eu pago? Eu penso assim, a gente tava pensando mais ou menos, internet aqui de 45 a 65 dólares, se você fosse pagar a internet pra sua casa aqui, tudo bonitinho, né? Televisão, a gente não pensei assim, mas eu pago televisão e internet 110. Mas se for pagar só aí, hoje não é todo mundo que quer TV, né? Muita gente já não usa nem mais tenho. televisão. Eu também não tenho TV. Então, por isso que eu falei, a televisão não é nem mais relevante nessa conversa, né? Quem tem criança, um pouco mais, né? Porque você acaba querendo os verdade. canais de criança lá. E comida, a gente também conversou aqui entre a gente acha que para uma casa, por adulto, 300 dólares. É o que parece ser justo, assim, né? Cada uma tem a sua forma, né? A Vanessa tá falando que vai bastante no Costco. Eu também, né? Vou no Costco, mas talvez é diferente. Assim, eu consigo, acho que, calcular na minha cabeça, né? 300 dólares por pessoa. Por pessoa. A gente pensou em transporte, aqui é 101 dólares, então, para você pagar um mês de transporte. O cartãozinho mensal, que você pode usar várias vezes, limitado durante o mês. E se você mora em Natal, você não precisa pagar. Depende, né? Se tem É de um ponto a ao outro. ponto. Se você sair daquele ponto, você precisa Já precisa pagar. ter. Já precisa pagar. Mas é essa taxa, independentemente se você vai de lá daqui até aqui ou se você vai daqui até aqui. Uma taxa... acho que é 3 e... Quanto? 3,20? Acho que por aí. 3,25, alguma coisa assim, a 3,25. passagem 3,25, a passagem unitária, né? Você pode comprar de 10 também. E aí a gente pensou em seguro do carro, porque, né, a gente tem carro todo conversando assim, mais ou menos quanto que sairia. Eu acho que o casal, né, porque acaba calculando pro casal aqui, uns 230 a 280, assim, porque eles não consideram a nosso histórico do Brasil. Você pode mandar carta, diminui um pouco, mas enfim, no fim eles não querem considerar. Eles só consideram quando você chega aqui, tanto que o dela é mais barato porque já tá há 6, 7 anos aqui. Agora o meu da Vanessa é mais ou menos a mesma coisa. Então, isso assim, e também não é muito no Brasil barato. que conta o carro, porque aqui, de certa forma, todos os carros são grandes, todos os carros são caros, então não é tanto o carro, é mais o seu histórico, a sua idade, né? E aqui muda muito o preço, se você bate na bunda de alguém, por exemplo, o seu seguro aumenta, tem todas as histórias. Mas daí conversa com certeza outro vídeo, esse negócio de seguro chega a ser até engraçado, como é diferente do Brasil. E a parte de utilidades, que energia, é o heating que aumenta, varia muito, né? No verão e no inverno, varia muito. E Mas a o água, heating aqui é o que? Gás ou elétrico? Gás. a gás. E aí eu pensei assim, lá na minha casa, quando tá no verão, eu pago tudo 220. Quando tá no inverno, eu pago 300 e pouco. Por quê? Por causa do heating e por causa da eletricidade, porque 4h30 você tá ligando a luz, né? E no verão, 10 horas não precisa de luz. 8 horas, 9 horas, né? Então, acho que isso, faz uma diferença. Mas não é assim, mas também não é tipo, vai para 700. Não, assim, varia uma coisa de 100, 100 e... tem, quando a gente paga as taxas, né? As taxas fixas. A variação mesmo é bem pouquinha. A taxa fixa que, né, do administrativo. Você já reparou isso? Não. Porque você é tudo incluso, né? Não, mas Não, a você minha paga. conta de luz, independentemente da época do ano, dá 20 dólares. Olha que só. delícia. Mas eu acho que, assim, então de custo de vida a gente pensou nisso, que eu acho que não cobre, assim, bastante coisa, né? Porque
necessidade, tudo, né? De casa, assim. É aquela coisa, né? Não tem empregada, tudo, né? Não sei, eu nunca contratei empregada aqui ou alguém, ou faxineira pra limpar minha casa. Eu não sei quanto é. Alguém contratou já alguma vez? Já? É uma faixa de 25 a 30 dólares a hora. A hora? Isso eu não sei. O que eu acho, assim, bom, porque você pode dizer o que você quer que limpe, né? Então, eu quero só 2 horas e quero que você limpe só meus banheiros. Então, você tem aí uma flexibilidade, né? Se você precisar. Como é que funciona a questão dos bairros, das comunidades aqui? Se as pessoas se ajudam, como é que funciona isso? Então, uma das coisas que a gente estava falando de morar, a diferença de morar no centro e no subúrbio, tem essa grande diferença também. Acho que às vezes a maioria das pessoas que eu conheço que tem filho, até mesmo os canadenses, que é de muita cultura deles, preferem morar mais no subúrbio, né? E a gente tem essas comunidades, eu moro em Auburn Bay, elas moram em outro bairro, e aqui, particularmente onde eu moro, que eu posso falar mais, as pessoas são muito acolhedoras, é como se fosse uma família, sabe? As pessoas se ajudam muito. A gente tem grupos, não só grupos, eu fiquei atolada na neve 3 dias seguida, no frio danado. Esses 3 dias, os vizinhos saíram no frio pra me ajudar. Nossa. Muito legal, Não é só isso, são coisas que às vezes mães veem algumas coisas e querem dar alerta para as outras mães. Então a comunidade é tipo uma família. Se eu mantenho o meu vizinho seguro, eu vou estar segura. Então é uma questão. É muito legal. Talvez downtown não seja tão assim, porque é diferente. É mais dinâmico, né? É uma vida mais dinâmica. O pessoal que tá ali geralmente trabalha muito. Tem uma mistura muito grande também, né? De gente que trabalha, de solteiros, de família. Aqui não, aqui você vai encontrar, num geral, ou mais idosos ou mais famílias. Então, realmente, elas, né? Todo mundo sabe se você tem filhos, quantos filhos você tem. E aí rola essa... Eu acho que, e não é importante falar, né? Não, é um senso tipo daquela coisa de condomínio, mas pra um bairro inteiro. Né? Isso, é um senso de condomínio, assim. Né? E bem ou mal, eu não sei quantas pessoas, mas imagina que Auburn Bay deve ser 2.000, 3.000 pessoas. Auburn Bay é enorme, uma comunidade, então isso é bem bacana mesmo. Muito legal. Então, muito obrigada, meninas, por terem vindo aqui contar a experiência de vocês. Vocês podem segui-las, né? Como a gente já falou, os links para segui-las estão aqui na descrição do vídeo. E elas ainda vão aparecer mais vezes aqui no canal. Eu vou deixar vocês se despedirem do pessoal. E... Tchau. Obrigada, Kit, pela oportunidade de da gente poder falar sobre verdade, que a gente ama tanto. Nada. Obrigada por terem vindo. Tchau, gente.